Palpite Tesouro Selic, a partir de R$30, taxa zero de verdade. Investimentoepi.com.br. Oi, sumidos, desculpem a ausência, eu só fui ali rapidinho buscar um Brasileirão, uma Libertadores e um M, mas já voltei. Obrigado, Marilis, que ficou segurando o rojão aqui essas semanas todas, brilhante como sempre. Peço desculpas pela minha voz, estou um pouco rouco, porque eu gritei comemorando essas semanas todas e depois ainda gravei mais 2 vídeos do Porta gritando também. E então vou segurar a onda com essas minhas cordas vocais aqui o quanto eu conseguir. Aqui comigo está também Mara Luque, a mulher que leva a palavra do My News aos 4 cantos do mundo. A nova cara do Roda Viva, pois é, nossa amiga Vera Magalhães está aqui com a gente. E o Pedro Doria, que sabia que eu estava em Nova York e não pediu para eu trazer nenhuma meia colorida da Uniqlo para ele. Muito curioso. A vida é feita de escolhas e a maioria esmagadora dos deputados escolheu aprovar o pacote anticrime. Vitória para Sérgio Moro ou para Rodrigo Maia? Flávio Bolsonaro escolheu votar a favor do fundo eleitoral, mas calma, ele votou por engano. Ele mesmo explica ou tenta explicar. A Anvisa decidiu liberar a venda de maconha medicinal no Brasil, mas não o cultivo. E agora? Entre tantos serviços de streaming, temos mais uma opção de entretenimento, a rinha de políticos. E cada um escolhe onde quer tomar sol. Faça a escolha certa, inscreva-se no My News, toque o sininho e fique com a gente que o Segunda Chamada de hoje está começando. Quando foi a última vez que você viu todos os partidos na esquerda, no centro e na direita votarem juntinhos? Essa cena improvável, que parece até verso de Imagine, do John Lennon, aconteceu semana passada na votação do pacote anticrime. Foram 408 votos a favor e só 8 contra. Até o PT votou em peso a favor do pacote. Dos 53 deputados do partido, só 2 votaram contra. Os outros 6 votos contrários vieram da bancada do PSOL. O projeto vai agora para a apreciação do Senado. Vera, mais uma vitória daquele homem que ganhou projeção em 2019, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Eu acho que não é vitória de ninguém aí. Aí rolou aquele jogo em que todo mundo finge alguma coisa para passar alguma mensagem ou para a sua base ou para a opinião pública. No caso do PT e dos partidos de esquerda, votaram a favor para dar uma lição no Moro. Então, desidrataram o projeto dele ao máximo, depenaram o projeto e passaram ali um rascunho do que era originalmente. Um arremedo do projeto. Arremedo do projeto. No caso do Centrão, portanto, dos aliados do Rodrigo Maia, quiseram fazer uma pose. Estamos votando o projeto do Moro, sociedade, a gente é legal, mas sabendo justamente que o principal molho ali, o que ele queria, plea bargain, a coisa do excludente de ilicitude, a questão da segunda instância, tinha sido tudo desidratado. O Moro, que ainda não tem muito traquejo político, embora esteja querendo enveredar por esse caminho, Tabet, ele pareceu, num primeiro momento, feliz e depois ele percebeu que alguém tinha ali, né, feito uma brincadeira com ele e começou a ver que aquilo que passou não pode ser considerado vitória. E ele mesmo falou, não, o projeto foi muito desidratado, o ideal é que o Senado reconstitua. Muito difícil o Senado reconstituir. E os caras têm até argumentos plausíveis para o que eles fizeram. A coisa do excludente de ilicitude, eu concordo, eles melhoraram o projeto. É um absurdo, já existe excludente de ilicitude na legislação brasileira. O que se queria era ampliar muito e introduzir uma dose de subjetividade que ia tornar o negócio realmente uma licença para matar. E no caso da segunda instância, eles falam, não, a gente está discutindo em outras 2 frentes, então não fazia sentido aprovar agora. Eles têm uma desculpa para terem desidratado o projeto dessa maneira. Eu acho que é um negócio que ninguém ganha. Passaram ali só para dizer que cumpriram essa tabela, que o projeto que entrou em fevereiro termina o ano saindo da Câmara. O Rodrigo Maia despachou ele para o Senado e passou a bola desse pepino. Ô Pedro, essa versão Nutella que foi aprovada e em contraponto com a versão raiz que o Moro queria, você acha que ele sai mais forte ou mais fraco, apesar dessa... Teve agora uma pesquisa que diz que ele está com 55% de aprovação, né? 55%. Maior que o presidente, né? 53%. 53%. Na verdade, é uma conta um pouco mais complicada, porque é 53% dos 93% de eleitores que reconhecem o nome do Moro, né? Isso é o Datafolha que saiu esse fim de semana. Não é 53% de 100, mas ainda assim é o ministro de longe mais conhecido, reconhecido e admirado do governo Bolsonaro, quando se leva em consideração
que a mesma pesquisa dá para o Bolsonaro 30% de bom e ótimo, a gente percebe que o Moro ainda é percebido como, de alguma forma, a voz moral, né? A coisa que presta, a coisa que serve no governo Bolsonaro. O que é um problema para o Bolsonaro, eu não tenho impressão, não sei qual a opinião de vocês, mas eu não tenho impressão que isso vai ser percebido pela sociedade como uma derrota do Moro, não. Embora, inclusive, tenham posto no projeto uma coisa que ele não queria, né? Que é o juiz de instrução, né? O juiz de garantia, que é um juiz que vai ter, durante as investigações criminais, um papel diferente do juiz que julga de fato. Um juiz cuida de instruir o Ministério Público e de instruir a polícia na investigação, e o outro juiz vai fazer o julgamento. É uma coisa que o Moro não queria, foi aprovado, mas parece que ao longo do fim de semana ele desistiu e ele já não quer que o Senado faça nenhuma mudança, quer que vá direto já à sanção presidencial. Vamos ver. Eu acho que essa questão da aprovação do Moro é o seu céu e seu inferno, né? Porque isso coloca ele, o presidente, a relação dele com o presidente cada vez mais complicada. Porque, assim, primeiro com essa aprovação, o presidente, ele é um nome que o presidente não pode prescindir. Com essa aprovação, ele é um nome que o presidente tem medo que possa fazer sombra para ele nas próximas eleições. Pois é, mas não devia ser, Mara. Só é o céu e o inferno do Moro porque o Moro deixa ser. Porque o Moro deixa. Porque ele se coloca num papel, e dos últimos meses, cada vez de forma mais radical, de subserviência ao Bolsonaro, que ele não precisava nas redes sociais, ele tem poder real. Ele conseguiria, se fosse mais apto politicamente e tivesse um temperamento ligeiramente mais incisivo, como pareceu ter quando era juiz, né? Se ele tivesse esse tipo de temperamento, ele jantava esse governo, ele tinha o presidente na mão. Mas não está cedo, Pedro, porque eu acho que a impressão que eu tenho é que o Moro sofreu a pressão daqueles vazamentos, ele precisou se escorar ali no Bolsonaro. A gente não tem nem um ano de governo ainda. O Bolsonaro não tinha como demitir ele. O Bolsonaro não tem como demitir ele. Mas essa aprovação, essa última pesquisa, mostra que essa história dos vazamentos não atingiu ele. Vaza-jato é irrelevante para a popularidade do Moro. Sim. Mas eu acho que não se sabia isso desde o início. Eu acho que o Bolsonaro testou os limites naquele momento. Pois é. Eu acho que o Bolsonaro viu naquele momento uma chance de enfraquecer o Moro diante de si mesmo. Então foi um momento em que ele tentou e fez. Tirou o COAF dele, tentou interferir na Polícia Federal, falou que ninguém era indemissível, portanto, mostrando que o Moro não era. Fez várias coisas que falava, eu posso prescindir de você na hora que eu quiser, meu irmão. Mas quando ficou claro que havia essa cisânia entre bolsonarismo e lavajatismo, também ficou claro que o lavajatismo ainda é mais forte, que o Moro ainda é uma figura mais forte. Aí o Bolsonaro entendeu que não poderia prescindir dele tão fácil. Então é quando ele vai na ONU, por exemplo, e usa o Moro como um cartão de visitas. Não, e até no auge da crise do Moro com os vazamentos, o Bolsonaro posava com o Moro ali do lado, assim, mostrando assim, ó, eu sou o Batman, ele é o Robin. Um dia ele posava com ele no jogo do Flamengo, mas no dia seguinte dava uma traulitada. Era uma no cravo, uma na ferradura. Agora, Vera, o que justifica essa subserviência do Moro? Mas então, eu acho que o Moro também aprendeu a tirar partido disso. Ele falou, eu sou um cara que ele não pode prescindir. Ele, a essa altura do campeonato, já sabe bastante, sabe muito sobre Laranjal do PSL, sabe muito sobre caso Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que ele joga com isso, porque também ele abriu mão, eu acho que ele errou lá atrás. Acho que o erro essencial e fundamental do Moro é deixar uma carreira na qual ele é vitalício e na qual ele dá a última canetada como juiz para ser alguém demissível, portanto, um ministro de Estado. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha a palavra do Bolsonaro efetivamente de que ele seria nomeado para ministro do Supremo. E o que o Bolsonaro faz no primeiro momento? Eu vou nomear alguém evangélico, queima o Moro, vazando que tinha prometido a vaga para ele, depois dizendo que não era bem assim. Então, o Moro já está fora dessa disputa pela vaga do Celso de Mello, aparentemente. Vai ser, provavelmente, o AGU, André Mendonça. Então, ele sabe que ele, se quiser ir para o Supremo, ainda depende desse cara lá na frente. Então, é uma relação em que um depende do outro e um sabe
que o outro pode ser a sua criptonita. É uma relação mais complexa que isso. Acho que o Moro se assenhorou da sua força, sabe que tem essa força, passou a flertar com a possibilidade de um projeto político, algo que ele antes era mais tímido, agora veja que ele não descarta totalmente, diz sempre que se sente envaidecido de ser lembrado, e ele deixa ali uma porta aberta. Não, mas nas redes se você me sociais... ferrar, eu vou ser candidato contra você. Isso está no subtexto. Mas da nas relação redes dos dois. sociais eles estão colocando como reeleição do Bolsonaro e depois, então, viria o Moro, que ele já se coloca como Eu candidato. também acho que vislumbra essa possibilidade. O Moro é um nome Não só certíssimo assim, como não só vice. assim também, como uma possibilidade de vir como vice do Bolsonaro na isso, próxima também. eleição. Mas você perguntando se é uma vitória do Rodrigo Maia, eu não acho que seja uma derrota do Moro, como muita gente tem apontado, por esses pontos que a Vera bem mencionou ficarem de fora. Esses pormenores a gente aqui está discutindo, a população em geral acha que o pacote de segurança foi aprovado, ponto. Não sabe o que ficou de fora, o que ficou de dentro. Acho que é uma minoria que sabe realmente quais são os detalhes e que sim, o Moro acabou sendo derrotado. É engraçado, eu tenho uma percepção um pouco diferente da sua, Vera. A impressão que eu tenho é que o Moro, no início do governo, nos primeiros 6 meses de governo, tinha uma agressividade maior do que ele tem agora. Em relação a quem? Em relação ao Bolsonaro, tinha uma coisa de peitar de frente o Bolsonaro, de falar com o ministro do Supremo a respeito de manutenção do COAF junto com o Ministério da Justiça, de uma coisa de... Teve aquela famosa reunião em que o Bolsonaro chegou a se virar para o Moro e falar: se você não quer ajudar, pelo menos não atrapalha. Eles divergiram na coisa do desarmamento, né? Exatamente. Mesma coisa do excludente de ilicitude, o Moro, no início, tinha uma certa ambivalência em relação a isso. Ele não parecia ter essa coisa militarista agressiva que o Bolsonaro tem, como está na coisa do excludente de ilicitude, como, enfim, em todas essas questões. De um tempo para cá, justamente quando as pesquisas começaram a mostrar com mais clareza que ele é muito mais respeitado e muito mais admirado do que o Bolsonaro, a mulher do Moro começa a mandar aqueles recados via redes sociais do tipo: se você não é desejado, sai e tudo mais. Depois disse que não tinha nada a ver, mas era óbvio que tinha. E, no entanto, o Moro começa a defender publicamente excludente de ilicitude. Eu não sei, de alguma forma ele me parece mais inseguro e mais disposto a fazer o jogo, de puxar o saco, literalmente, do Bolsonaro em público, do que ele tinha antes. Eu acho que ele já teve um período mais nessa linha que você está falando, que foi um período no meio do ano, quando houve a Vaza Jato, que ali acho que ele se viu muito desamparado e demorou a traçar uma estratégia. A estratégia dele foi muito hesitante nesse início, e aí eu acho que ele empenhou muito no altar do bolsonarismo, mas eu acho que hoje em dia ele faz isso na expectativa de colher alguma coisa lá na frente. Eu acho que ele já rearrumou os exércitos dele, virou e hoje estratégico. sabe a força que tem, e agora eles estão fazendo um jogo ali meio de um tolerar o outro, esperando ver quem pisca e o que vai acontecer ali na frente. Ainda tem 3 anos, né? A gente não pode desenhar esse quadro de um jeito final agora, porque muita coisa pode acontecer. A gente não sabe o que vai ser a evolução do caso Fabrício Queiroz. Vai pegar o Flávio Bolsonaro de jeito? Isso vai inviabilizar o Bolsonaro de alguma maneira? Essa relação com as milícias, de alguma maneira, vai aparecer? Eu acho que o Moro trabalha caso Marielle, com isso. né? Esse caso Marielle vai ter alguma coisa? Eu acho que o Moro não fecha essa porta. Esse cara, se inviabilizar, sou eu no lugar dele. Então, nesse caso, é bom eu colher esse eleitorado que ele tem. Eu não sinto essa insegurança dele agora, não. Acho que ele já teve esse momento de insegurança, até porque ele achava que ia chegar com carta branca e ia poder ser um super-ministro, como foi o que foi prometido para ele, e ele viu que não, ele viu que ele podia dançar a qualquer momento, russos, né? E durante um tempo dava a sensação, que eu tinha pelo menos, é que ele estava perdido. Onde é que eu me meti? Onde é que eu me meti? Onde estou pisando? O que eu preciso fazer, né? Quais são os passos? E eu acho que ele deu uma recuada, está apoiando algumas coisas que são pautas do bolsonarismo, mas eu acho que agora ele está muito mais estratégico, olhando lá na frente do que ele já teve no momento. Amanhã é a posse do novo presidente argentino, Alberto Fernandes. Lembrando que o presidente Bolsonaro e Fernandes trocaram farpas durante a eleição do argentino. Vera, tá faltando um chanceler?
Esse tem sido um problema sério, né, do Brasil. Essa relação com a Argentina azedou desde a campanha. O Bolsonaro começou a meter a colher de pau na eleição do país vizinho, falar que ia ser um retrocesso, a volta do kirchnerismo. O Alberto Fernandes, em contraposição, também foi lá, visitou o Lula, mandou carta, ficou falando Lula livre, o negócio azedou de vez. E isso é muito ruim, né? Já teve impacto na nossa venda de produtos manufaturados no terceiro trimestre, que a Argentina é o principal comprador e já teve queda. Então, a gente já está colhendo prejuízos concretos dessa briga. Então, não acho que esteja bom isso. Assim como eu não acho que a condução que o Brasil está dando aqui na América Latina tem alguma lógica, porque... tudo que a gente tem visto aí nas últimas semanas, Bolsonaro flertando com a possibilidade de aqui ter protestos como no Chile, toda a tentativa que se tentou dar para o caso venezuelano e que não prosperou, o Brasil naufragou nisso. Eu acho que o primeiro ano do governo, em termos de política externa, para o continente e para fora, foi um desastre. Agora, é engraçado como o presidente ele se comporta como a Cristina Kirchner, né? Trocado. Não é verdade? Porque ela também, quando não quis passar pro Macri e tal, ele se compõe, eles têm um comportamento muito parecido, né? É engraçado que vocês estão falando, tem um detalhe sobre o qual a gente tem falado pouco, que é o desbalanço da balança comercial com os Estados Unidos, né? Sim. Que o Brasil cada vez está perdendo mais nessa balança. O Trump está dando uma volta no Bolsonaro. É impressionante. O amor não adiantou nada. Nossa, o Brasil perde cada vez mais dinheiro, cada vez compra mais dos Estados Unidos e cada vez vende menos com tarifas mais altas. Quer dizer, no geral, não consegue a política externa brasileira é um desastre completo. Mas em relação aos Estados Unidos, é de uma subserviência, assim... total, não tem... Subserviência é uma palavra que você percebe e começa a usar com cada vez mais frequência para tratar desse governo, né? É verdade, é verdade. Subserviência de um lado e autoritarismo de outro, que é uma combinação tenebrosa. Eu acho essa palavra uma palavra muito chique para dizer capacho. Nesse caso, acho que vocês não discutiram a semana passada ou discutiram a questão do aço e do alumínio, porque foi no dia do programa, mas passou a semana inteira sem que o governo brasileiro conseguisse sair desse corner, entender o que aconteceu, qual foi a rasteira que ele levou nesse caso e se contrapor. O Bolsonaro teve uma atitude super reativa e subserviente de novo, o Ernesto Araújo idem, e nesse caso até o Ministério da Economia ficou catando cavaco ali, porque a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia é eficiente, o Marcos Truirro é um bom cara, a sub dele também é uma boa pessoa, eles costumam fazer um contraponto a esse Itamaraty tenebroso e ideológico, mas nesse caso ficou todo mundo vendido. Esse caso exemplifica bem como esse desmonte do Itamaraty e de ter essa articulação de política internacional vai afetar a economia de uma forma... E embora você tenha no Ministério da Economia, tem coisa que é papel do Itamaraty. Então, você tem um chanceler que consiga alinhavar minimamente e que o Ministério da Economia não vai conseguir suprir essa parte. O curioso dessa história, desculpa, Marilis, o curioso dessa história é que num determinado momento o Bolsonaro chegou a falar que vou conversar com o Paulo Guedes e depois eu vou conversar com o Trump. E a história dessa conversa com o Trump desapareceu por completo, né? Ou caiu na porque caixa. ele tentou conversar... Ou porque ele tentou conversar e não foi atendido, ou porque chegaram à conclusão que era melhor nem tentar conversar porque ia tomar um fora, mas a coisa desapareceu. Desculpa, Mari, pode falar. O meu comentário era exatamente sobre isso. O que me chama a atenção nesse episódio é a ingenuidade do Bolsonaro, as declarações que ele deu, qualquer coisa eu ligo para o Trump, depois ele dá uma declaração no meio da semana dizendo, não é porque você toma de um amigo que você vai virar as costas do amigo. Então, ele realmente se vê nesse papel, né, como se houvesse uma amizade entre os dois presidentes e não entende absolutamente o que são relações comerciais entre dois países. E assim, ficou por isso mesmo. Não só comerciais, né? Uma relação eleitoral do próprio Trump com... Sim, de tudo. E assim, aparentemente, ficou por isso mesmo. Esse assunto morreu... Não houve, né, ligação, essa ligação não aconteceu. O Zap não deu duplo azul. Pois é. E gente, a gente tem que lembrar o seguinte, o Trump foi eleito
por causa dos 4 estados do cinturão da ferrugem nos Estados Unidos. Entendeu? É onde está a indústria do aço. É onde está o tipo de voto que o Trump precisa cortejar mais. Ele está certíssimo do ponto de vista eleitoral de fazer o que ele fez. Mas você acha que o governo brasileiro, enfim, esse governo tem noção disso? Para eles, política externa Com o boné na cabeça. eu ligo, ele fala que é meu amigo e não sei o que dizer. I love you. É muito rasa a política externa brasileira desse Pedro, governo. Eu acho que o próximo capítulo que já está contratado é a treta do 5G, que é da tua área. Porque os Estados Unidos estão pressionando. Sim. Na semana passada, o assessor internacional da presidência, Felipe Martins, que é alguém que não costuma dar entrevista, deu uma entrevista porque ele próprio está acuado na CPMI das fake news, que a gente vai tratar mais para frente, em que ele foi questionado sobre isso e você vê um temor com que eles falam a esse respeito. Não está certo que vai ser na China. Aí falaram, não, mas a tecnologia chinesa é melhor. Não, mas tem tecnologia europeia também. Então, eles estão mostrando que estão propensos a aceitar essa pressão dos Estados Unidos. Eles têm uma questão aí que vai ser muito difícil na coisa do 5G. Para começar, a Oi, que é uma das 4 telas, tem um acordo, um contrato firmado com o governo chinês de subsídio de equipamento, desde que garanta que só vai comprar equipamento chinês. Quer dizer, esse contrato está assinado. Você vai indenizar Oi como? Você vai subsidiar as outras 3 operadoras grandes para elas comprarem equipamento mais caro e de pior qualidade dos países nórdicos? Isso não faz nenhum sentido. Pois é, e você pode brincar com tudo do brasileiro, mas não brinca com o zap dele. E isso pode piorar ainda mais a imagem, porque quase um ano de governo Bolsonaro e o Datafolha divulgou neste fim de semana uma pesquisa de avaliação do presidente. 36% dos entrevistados acham o governo ruim ou péssimo. Índice mais baixo que os primeiros governos de FHC e Lula, olha aí. E Dilma. E Dilma, pois é. Só chegou perto do Collor, que tinha 34% das pessoas achando o governo dele ruim ou péssimo. O perfil de quem mais aprova o governo é de homens com ensino superior, brancos, evangélicos, moradores do sul do país, com renda maior que 5 salários mínimos. Entre os empresários, a aprovação do Bolsonaro é de 58%. Agora, o perfil de quem mais rejeita o presidente. Mulheres, jovens, entre 16 e 24 anos, pessoas mais pobres, negros, desempregados, indígenas, moradores do Nordeste e adeptos de religiões afro-brasileiras. Vera, o apoio do Bolsonaro continua vindo de onde sempre veio, né? Do velho da van, né? Esse perfil que você traçou é uma mistura do velho da van com o Marco Feliciano, que é onde ele está se apoiando, né? Nesse empresariado que, de alguma maneira, comprou a sua ideia lá atrás, quando ele era só um cara do baixo clero, e nos evangélicos, que estão, inclusive, na base de sustentação do partido que ele quer criar. O velho da van, eu até concordo. O Marco Feliciano, não. Por que não? Porque o Marco Feliciano, para mim, ele é outra coisa. O Marco Feliciano, ele tem ali os fiéis dele, que são esse eleitorado. Só que ele, para mim, ele é outra coisa. Para mim, ele é um engodo. Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Acho Entende que até o que eu tô por falando? isso ele está associado ao governo da maneira como está. Você veja... Mas onde está a contradição? Que eu não sei se eu percebi. É porque eu acho que não é por amor. Uma coisa não exclui a outra. Não, é porque assim... Mas eu não acho nem que o velho da van seja por amor. Ninguém é por amor. Não, você não tá entendendo o que eu tô dizendo. É que, assim, eu acredito que o cara lá da van, ele tem esse perfil de... Acima de 58 anos, empresário do Sul. Empresário do Sul, 58 anos, lá o quê. O Feliciano, eu acho que ele pra mim, o que ele faz ali é teatro. Eu já tive uma discussão sobre essa com o Mikael. Eu acho que também. Marido da Marilis, sobre esse tipo de pastor que pede senha do cartão Pra mim, esse tipo de pastor, ele é o mais ateu, nada contra os ateus, de todos, porque é o cara que... Esse cara certamente não acredita em Deus. Mas certamente isso está na gênese do bolsonarismo. Ele não teme Deus, né? Pelas coisas que ele faz. Não, é uma relação do cartão, da maquininha de cartão. E ele tem ele tá pondo a maquininha de cartão pro Bolsonaro. Eles querem embaixada em Jerusalém, eles
tem uma pauta muito definida e o Bolsonaro está entregando essa pauta. Então, o apoio vem muito daí. E isso coloca uma contradição imensa para esse governo na agenda que ele vai implementar. Essa coisa da embaixada vai criar problemas diplomáticos sérios. Mais uma contradição, porque esse governo é um governo da contradição. Porque na parte econômica é só contradição. Né? Essa popularidade, a notícia boa para o Bolsonaro da pesquisa Datafolha é que parou de cair a popularidade dele, meio estacionou o patamar negativo. E que com a retomada da economia, eu acho que ele pode pensar em ter alguma recuperação de popularidade no início do ano, se não houver nenhum percalço. Então, eu acho que ele O problema, Vera, é que essa recuperação da economia está ficando claro de que ela vai ser lenta, muito lenta. Então, vai demorar para ser percebida pela população. Isso fica muito claro no desemprego, porque essa é a ponta onde a população sente mais. E esse desemprego, ele vai demorar a cair. Sim, ele está melhorando, mas é muito lento. Tem 2 dados na pesquisa do Datafolha que são interessantes e que confirmam exatamente o que você está dizendo, Mara. O primeiro é o seguinte: existe sim um aumento de otimismo em relação à economia que está entre os mais ricos, não está entre os mais pobres. Exatamente. E número 2, o Moro é o ministro mais admirado. O segundo ministro mais admirado é uma ministra, é a Damares Alves. É verdade. O Paulo Guedes é o terceiro. A Damares, que provavelmente é explicado justamente por conta dessa base evangélica. Por certo, os evangélicos olham para a Damares, essa mulher representa os valores que nós queremos defender, etc, etc. Porque na economia, o que vem... a melhora da economia, ele não consegue ainda sentir. E vai demorar para sentir isso. E o que ele vê de notícias é taxar o seguro-desemprego e a aprovação da reforma. Então, são só medidas negativas. Do ponto de vista... E há um aumento da carne agora, Exatamente. Né? E esse tem um impacto ali na popularidade, que é o meu Natal tá mais caro. E o aumento da carne não é uma coisa simples de resolver, porque ela reflete o déficit de proteína da China, que está com metade do rebanho... O porco chinês foi embora. Exatamente. Então, o porco chinês foi embora, então estão comprando carne do Brasil. Exatamente. E pagam mais. Isso. A China certificou vários frigoríficos médios brasileiros recentemente para importar. Então, o cara vai e vende para quem pague mais. Então, assim, não é uma coisa simples de resolver. E a chance de querer resolver na base do voluntarismo bolsonarista, que aí nisso ele também se assemelha muito a Dilma Rousseff, é grande, e aí vai levar um desastre também. Se ele quiser tabelar a carne ou pôr algum subsídio, ele vai contra a política do seu posto Ipiranga. Então, não, e tabelar a carne, nós já vimos essa história aí que some mesmo o boi do pasto, né? Agora, aí a gente volta para a questão do 5G. A China é cada vez mais importante. Não vamos esquecer que no início do primeiro semestre a gente estava falando de dificuldades criadas pelo governo Bolsonaro justamente para esse setor pecuarista, conflito com o mundo árabe, etc. Quer dizer, de repente o setor pecuarista começa a crescer na segunda metade do ano. Isso é bom do ponto de vista da exportação, para a economia e tudo mais, para o setor, é um setor que gera empregos, tudo ótimo. Agora, é uma dependência comercial que só vai aumentar em relação à China e a prioridade da China é se fixar como o grande fornecedor de infraestrutura de telecomunicações do mundo. Isso é prioridade 0 para a China. Como é que eles vão se virar? Como é que o governo brasileiro vai poder para explicar para o Olavo isso? Mas essa altura... explicar para o Olavo tanta coisa é difícil, Vera. Nessa altura, esses comunistas já estão maravilhosos. E por falar em porcos, políticos do PT e do PSL podem receber uma bolada de dinheiro no próximo ano. Mais 350 milhões de reais cada partido. Da onde vem essa grana? Do nosso bolso, é claro. É o dinheiro do fundo eleitoral que pode aumentar em 120% nas eleições do ano que vem e chegar a 3,8 bilhões de reais. Os dois partidos ganham mais porque elegeram mais deputados em 2018. Este é o projeto que está no Congresso para ser aprovado e, ao que tudo indica, parece que vai mesmo. Aqui não tem Rodrigo Maia e nem Davi Alcolumbre fazendo alguma coisa contra, né? Na semana passada, Bolsonaro propôs um veto deste aumento, mas até o 01, o senador Flávio Bolsonaro, que agora está sem partido,
votou a favor do fundo. Depois, ele gravou um vídeo dizendo que se enganou na hora de votar e fez uma promessa. Roda aí, Bia. Foi uma falha minha, uma desatenção minha, responsabilidade minha não ter votado da forma correta e agora já passou, não tem mais como eu voltar atrás. O que eu posso fazer é me comprometer a jamais, eu, Flávio Bolsonaro, jamais vou usar recursos desse fundo eleitoral. Você acredita? Será que ele vai deixar para o Queiroz administrar? Talvez. Gente, ninguém acredita em engano, né? Você tem que votar sim ou não. É que nem o Candir naquela votação. Cara, eu ia lembrar da história da votação da reforma da Previdência. A Previdência não passou por um voto, foi um voto de um deputado que já tinha sido até ministro e líder do governo Fernando Henrique Cardoso, que era o Antônio Candir. Então, eu não acredito em engano. Aí realmente, nesse desculpa, caso. Flávio, mas aí precisa de um psicotécnico, né? Você tem um botão, né? É? Sim ou não? Ai, errei. Tá, agora? nossa, errei. Mas não é só isso. O cara foi eleito para fazer isso, para estar lá, prestar atenção no que tá votando. Na hora que vai votar, me enganei. E uma coisinha que é só mudando de 2 bilhões para 3 bilhões. É um detalhezinho. Um dinheirinho de pinga, mas... É, uma coisinha. A gente não falou de onde que, de fato, esse dinheiro foi cortado, né? É saúde e educação. Saúde, educação, infraestrutura, minha casa, minha vida. Saúde, educação e infraestrutura, exatamente. É, trash o negócio. E é isso, né? Você não precisa de 3 bilhões e 800... Eu não sou desses jacobinos que acham não tem que dar dinheiro para partido. Se o Supremo disse que é inconstitucional o financiamento privado, tem de vir de algum lugar. A democracia precisa ser financiada. Mas você pensar em aumentar em 120% de uma eleição presidencial para uma municipal, não tem sentido nenhum. Principalmente dado o momento que vivemos de contenção, enfim, de uma restrição orçamentária enorme. E a gente não pode esquecer que inúmeros deputados serão candidatos à prefeitura, né? E seus aliados também, E quando seus não aliados. os próprios. Quer dizer, não só para alguns deles é candidatura, como para outros é construção de base de apoio que pode servir para eles na eleição a um governo de estado, a uma coisa assim. Não é uma má notícia, mas também não chega a ser boa. Uma notícia mais ou menos para quem precisa usar remédio à base de maconha. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tomou 2 decisões sobre a maconha medicinal. Na primeira, permitiu o registro de medicamentos à base de cannabis. Na segunda, manteve proibido o cultivo da planta. A indústria farmacêutica vai ter que importar o substrato. Vou perguntar para a pessoa aqui que de longe é que mais entende de maconha. Mara, o remédio pode ser vendido, mas a matéria-prima, que é natural, não pode ser cultivada. O que acontece com o preço desse medicamento, por exemplo? Isso é ridículo. Mas não é você que... Esqueceu. Quero. Mara, quero. Não, essa questão da maconha, primeiro, eu não fumo maconha. Eu não fumo cigarro, não fumo maconha. Também não condeno quem fuma, enfim. Você disse que não Mas fuma. olha, pode ser no brownie. Fumou, mas não tragou. Tem outras formas. Eu tomei suquinho de tá maconha vendo? lá em Austin. Essa questão da cannabis exemplifica bem o estágio que nós estamos de discussão, como estamos atrasados. Cara, lá em Austin, no South By, você tinha vários, que é o maior festival de inovação do mundo, você tinha vários negócios, recreativo, medicinal, cannabis orgânica, o suquinho da cannabis, o app que fala do blend, você tem o Vale, o Cannabis Valley que eles querem criar para as pessoas irem lá, experimentar de diversos tipos. E a gente está discutindo o uso medicinal nesses termos. Isso é um absurdo, é uma distorção da economia e não está vendo o que está acontecendo no mundo. Você tem a IPO, abertura de capital de empresas que negociam, que vendem cannabis, enfim. Mas isso, Mara, isso mostra o nosso atraso. Isso que você está falando, Mara, é uma coisa importante, que é isso mesmo. O Brasil está se tornando um país isolado no mundo ocidental. Um país retrógrado, atrasado, parece lá, a Albânia na Europa nos anos 60, entendeu? Aquele país que é o último país a adotar, que é o último país a discutir. Estamos descolados do ethos do mundo ocidental. E não é nem uma questão de direita versus esquerda, não. Donald Trump é favorável à legalização
nacional da indústria da cannabis nos Estados Unidos. E você o veja volume de dinheiro que isso movimenta, essa economia. empregos, é uma força para a economia. Não, fora que para o doente, para quem precisa do tratamento, já é comprovado que você isola o princípio ativo, não tem essa discussão religiosa que se quer colocar no negócio. E a decisão que a gente aprovou na semana passada é uma jabuticaba, né? Que você aprova o uso, não aprova o cultivo. Então você a produção, o preço vai lá para cima. Então é contraproducente do ponto de vista meramente econômico. Se tivesse um mercado de recibos de cannabis, esses preços já teriam subido muito. E o pior de tudo é que é o seguinte, o extrato, que você usa o óleo, né? Você tem cepas de cannabis que tem muito pouco THC, ou quase nenhum THC, só tem o CBC, que é o canabidiol, que é o que é usado para medicação, e você pode fazer a extração desse óleo em casa. Quer dizer, é um medicamento que pode ser um medicamento caseiro. Você perfeitamente poderia ter a venda legal de sementes de cannabis sem THC, ou seja, que não dá barato, entendeu? Não dá onda, não tem uso recreativo nenhum, para famílias com crianças epiléticas, com pacientes terminais de Alzheimer câncer, agora já tem com Alzheimer, as várias doenças que esse tipo de remédio traz benefício. A gente tem hoje no Brasil mais ou menos 40 famílias que têm autorização para plantar e tem uma associação em João Pessoa que já faz isso. Eu sei que as pessoas não ficaram tão felizes, não era o ideal era que se liberasse o plantio, mas eu fiquei animada porque, infelizmente, as coisas aqui no Brasil acontecem assim, doses homeopáticas. E tendo um ministro da Cidadania, que acha que a gente tem uma epidemia de drogas, dizendo que isso é um lobby maconheiro para liberar a maconha no Brasil, um ministro da Saúde que é contra o plantio porque acha que vai ser mais uma droga para ser combatida, a gente ter essas pessoas aí se colocando. Educação que fala que tem plantio de maconha. Ministro da Educação fala que tem plantio nas universidades. Isso mostra um atraso, como essas pessoas não têm informação. Então, a gente ter essas pessoas no governo se colocando contra, eu vejo de forma positiva essa aprovação, porque eu acho que é um primeiro passo. Na semana passada, no dia que a Anvisa aprovou a venda, um juiz já liberou a possibilidade, já tinha uma ação correndo, já liberou que uma empresa assim possa plantar, não só para produtos medicinais, mas para uma série de outros produtos à base de cannabis. Então, claro, vai demorar, tudo aqui custa mais, tudo aqui é uma guerra, tem que entrar a justiça no meio, mas eu acho que foi um passo positivo que a gente deu. Pois é, e se você acompanhou o noticiário e redes sociais semana passada, deve ter ficado sabendo de uma nova onda, o bronzeamento do períneo. O períneo é aquela terra de ninguém ali, que fica entre o ânus e as genitais. O pessoal, tem muita gente que chama de campinho também, que é onde o pessoal bate uma bolinha. Foi um alvoroço, todo mundo falando em tomar sol onde o sol não bate. A onda começou com uma influenciadora digital chamada Metaphysical Megan. Ela postou essa foto aqui, ó. Na legenda, ela conta que o sol no períneo é uma antiga prática do taoísmo e que a região seria a porta por onde entra e sai a energia do corpo. A porta dos fundos. A porta dos fundos do corpo do taoísmo. Os benefícios iriam de aumento da criatividade até uma turbinada na libido. A imprensa do mundo toda pirou com a novidade. Ainda mais quando o ator, o Josh Brolin, que interpreta o vilão Thanos dos filmes dos Vingadores da Marvel, disse que foi experimentar o bronzeamento e acabou queimando a rosca, literalmente nesse caso. Todo mundo deu a notícia e ninguém se preocupou em olhar os posts do Instagram do ator, né, os outros, que revelavam que tudo não passava de uma brincadeira. A revista Rolling Stone fez o dever de casa e foi atrás dos praticantes do taoísmo e de medicina chinesa. E ninguém nunca tinha ouvido falar da prática de tomar sol no períneo. Tudo indica que o post da influenciadora tenha sido pensado cuidadosamente para viralizar e combina tudo que é necessário para isso. Blá, blá, blá místico, situação inusitada e mulher nua. Marilis, você que é uma especialista em comportamento humano, por que a gente é doido para cair nessas histórias assim? Porque a gente quer respostas imediatas para problemas que às vezes a gente nem tem, e daí vai lá tomar sol no toba, né?
Um sol no períneo. Sol no períneo. Mas é isso, as pessoas são loucas para serem enganadas. Você pede, pelo amor de Deus, vem, me traz uma solução mágica para ser enganado. História dos sucos detox, que viraram uma febre. Né? As pessoas acham que vão tomar aquele suco, que vão limpar o organismo. O suco faz super bem para a saúde, óbvio, porque tá cheio de vitaminas, coisas que são, enfim, saudáveis. Mas assim, ninguém precisa tomar nada. O nosso organismo já é perfeito para fazer isso. Mas é isso, tem gente que paga para ter problema. Alguém que já tomou sol num lugar diferente? Não, pra vim dar uma... pro Rio, passei o fim de semana, fui na praia e não sabia dessa história. Dessa moda. Perdeu essa. Perdi. Próxima Também vez, não vi ninguém no Posto 9 praticando. Acho que ainda não pegou por aqui. eu acho que você não foi na hora certa. Será? Pode ser. Dependendo da hora, no posto 9, vai com Garrone que você vai ver Vai rolar um perinaço. Vai ter um perinaço Vai nesse dar um verão. perinaço, é. Tá. Alguns anos atrás eu fiz uma matéria que foi capa da Trip sobre o maior Réveillon naturista do Brasil de então, que era na matéria, era na Praia do Pinho. É claro, passei Você foi a de semana meia, lá. Pedro? Isso é legal. Passei a semana lá. Você foi de meia, fala. Mas Não, ele não levou fui de 3. meia. Ele levou 3. Ele foi com 2 Agora, laranjas e uma... No de meia. Eu não lembro de ter me colocado numa posição que o sol chegasse ao períneo, não. Mas Acho que nesse ponto... é só você pegar todas essas seitas aí, que depois vieram vários escândalos à tona, o próprio Osho, né? Gente, as pessoas querem ser enganadas. Então, alguém lê isso, não vai nem fazer o dever de Vai nem casa. passar protetor solar. Não vou nem passar protetor solar para ver se o efeito é mais rápido. Pelo contrário, passa um quali, né? Passa um quali, frita um passa ovo. aquele urucum ali, lembra dos anos 80? Raíto del Sol. No Raíto del Sol. É, isso aí. Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado para você que acompanhou até agora. Tô feliz de estar de volta. Vera, obrigado por ter participado do programa de hoje. Para quem é membro, a gente vai continuar a conversa. Vamos falar de tiro, porrada e bomba lá no Congresso. Não perca, porque o tema extra aqui é sobre todos os barracos que aconteceram na Assembleia de São Paulo e no Congresso em Brasília. Fica com a gente e muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Ai, ai. Meu, gente, é pedir pra ser enganado. Vai, fala sério. Eu não tinha visto essa história maravilhosa. É maravilhosa. É divertido, assim. Acho que dá tempo ainda de eu fazer O perinaço. a Joyce, a Peppa. Agora, eu acho que deve queimar feio, hein? Nossa, sentar ali depois? no Você já gente. pensou pra você sentar depois? Que dureza. Sentar, viver. Não precisa nem sentar. Nossa. É muito hipoglose. Nossa, mano. A ladril ali na frente.